Vamos sentar, queridos, e abrir em Romanos capítulo 5. E vamos ler do versículo 12 até o 23, fazer uma grande leitura. Todos já acharam e já posso ler? Então diz assim: portanto, assim como por um só homem, agora preste atenção bem nisso que você vai ler aí, olha. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, preste atenção, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha bem, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, olha aqui, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, olha o que aconteceu: superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então vamos recapitular um pouquinho. Vamos lá para Romanos 1. Romanos 1, nós vamos do versículo 1, 2, até o versículo 7. Paulo está dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, foi chamado para ser apóstolo. Ele foi separado para o Evangelho. Depois no versículo 9 ele mostra que ele servia o Evangelho no Espírito. Era uma coisa no Espírito, no novo homem, na nova criação. Versículos 16 e 17 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, está explicando o estado de pecado do homem, de destruição, de contaminação, a depravação da raça humana, a incapacidade do homem por si mesmo de se voltar para Deus. E depois que ele termina esse assunto todo no capítulo 3, então ele começa a partir do versículo 1 explicando que o homem é justificado pela fé independente das obras. Mas como isso se tornou possível? Porque o Verbo se fez carne, Cristo veio ao mundo, foi na cruz e cumpriu
Ele cumpriu a lei e cravou o débito escrito da dívida que era contra nós. Então, se Cristo não se humaniza, não se torna um homem, não vai para a cruz, não haveria como nós sairmos desse estado de escravidão do pecado. Então entenda isso, meus queridos. Só o que Cristo fez é o que nos liberta, o que nos salva, não é o meu esforço. A única obra de redenção é o sacrifício perfeito. Está bem claro isso, né? Você entendeu? É Deus que te liberta, não é o teu esforço. Paulo mostrou claro que não havia um justo sequer nenhum, não há quem entendesse, não havia quem entendesse nem quem buscasse a Deus. Todos se extraviaram e juntos a uma se tornaram inúteis. Então Deus entra em ação na pessoa de Cristo, se faz homem, recebe sobre si o pecado de toda a humanidade. Sem isso não haveria como a redenção acontecer na vida dos homens. Então ele quita o nosso débito na cruz do Calvário. Então Paulo vai explicando a justificação pela fé. Mostra que o homem não é justificado por obras. Você já sabe o que é justificado, né? Às vezes você vai entender essa palavra daqui 5 anos. Você olha para mim assim, né? É a coisa mais linda. E depois ele dá um exemplo de justificação independente de obras. Capítulo 4 inteirinho nós falamos sobre Abraão. A justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé independente de obras. Aí começamos o capítulo 5, justificados pela fé temos paz com Deus. No versículo 8 até o 11 fala sobre a reconciliação que Cristo fez conosco e Deus. Isso aí está bem claro no coração, no seu coração? A justificação pela fé, está bem claro isso? Mesmo? Você entende Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Por que não existe? Porque eles foram justificados através da obra da cruz de Cristo. A justificação que vem de Deus. Então nós chegamos nesse versículo 12 do capítulo 5, onde Paulo vai fazer um paralelo. De Jesus Cristo e Adão. Ele mostra tudo que entrou por Adão e mostra tudo que Cristo trouxe para nós. Ele vai fazer um paralelo dos dois, de Adão e de Cristo. Então vou ler o versículo 12 de novo para vocês. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então Paulo começa a explicar que por Adão entrou o pecado no mundo. Adão comeu do fruto, se tornou pecador. E o que é o pecado? É um sistema de destruição, de depravação total da raça humana. Um sistema de morte que deterioriza tudo, desfaz tudo. A morte entrou por isso. Passou para toda a raça humana. Por isso que todos morrem, não só a raça humana. Atingiu todo o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo aquático. A morte entrou no mundo. Então você pode ver que todos os animais morrem, os vegetais morrem, os animais ficam doentes como nós, os peixes morrem. A ordem desse nosso planeta, ela foi invertida. Se você for ver, o homem não comeria carne, nenhum animal comeria um ao outro. Mas depois do pecado, um passou a viver comendo, matando, tirando a vida do outro. Nós estamos acostumados com isso. Você vai no açougue, vai comprar um frango. O frango para você é aquela coisa embalada ali num plástico. Você vai comprar, quero sobrecoxa. Você vai ver um pedacinho assim bonito, rosinha, com ossinho no meio. Mas aquilo ali para você comer, matou-se aquele animal, aquele frango, né? E você está comendo a vida dele ali. Sim ou não? Não era para ser assim. Os animais todos comeriam ervas do campo, tinha aquele monte de frutos que o homem iria comer, não é?
Entende? A coisa ela está pervertida. O equilíbrio que se fala que tem na natureza, o que é o equilíbrio? Você vê o leão, vai lá, pega a zebra, mata ela dentada e come a zebra. Nós achamos que isso é equilíbrio, mas isso está invertido. Ninguém mataria um ao outro para comer e para viver. Mas o pecado entrou, esse sistema de destruição entrou no mundo. Todo homem morre. Você vê que o homem é maligno, é corrompido, é pervertido. Todos. Você vê que os animais foram afetados, os pássaros foram afetados, o mundo vegetal foi afetado, tudo morre. Vocês estão entendendo o que é o pecado? Não é só eu perdi a paciência, pequei. Não, é uma coisa de destruição no mundo todo. E não tem conserto para esse mundo. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou para todos, todos pecaram. Está bem claro isso no seu coração? Você entende esse sistema, o que é o pecado? Então, quando você vê essa série de homicídios terríveis, você vê os governantes todos corruptos, então você entende, o pecado está neles, eles são assim. O que o corrupto pode produzir senão corrupção? Não é? Vocês estão entendendo? O mundo está assim porque é o pecado que está em todos, esse sistema de destruição. Não tem como não existir esse sofrimento todo. Um grande sofrimento entrou no mundo. Então, porque o homem se tornou isso que se chama pecado, é que ele produz essa destruição total no seu semelhante e em si mesmo, e vai acabar com o planeta, vai corromper o planeta, vai contaminar o planeta todo. É inevitável isso aí, por mais que se faça campanha e apareça na televisão, você está destruindo o planeta, não é? Mas o homem não consegue não destruir, ele está programado para destruir. O programa está aqui, é o pecado, esse sistema que está nele. E isso aí é inevitável. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Agora ele vai explicar uma coisa interessante, vamos ler, olha. Porque até o regime da lei, até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora, todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Então preste atenção. Através de Adão entra a condenação, a morte, a escravidão, as doenças, o sofrimento, a depravação, a desgraça. Agora Cristo vem, ele vai trazer justamente o oposto sobre a humanidade. Adão traz morte, mas Cristo vai trazer vida. Adão trouxe destruição, condenação. Cristo vai trazer uma vida nova, o perdão, a salvação. Adão traz as doenças, o cativeiro do diabo. Cristo traz a cura e a libertação do diabo. Então, Paulo está explicando agora o que Adão trouxe e o que Cristo trouxe são coisas totalmente opostas. Olha o que ele fala, vou ler de novo o versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Olha Adão, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, qual foi a ofensa? A desobediência de Adão, morreram muitos. Ao contrário, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Adão traz a condenação, mas o dom gratuito pela graça de um só homem, Jesus Cristo, também vai alcançar muitos, construir muitos,
salvar muitos. Então, em Adão, Adão é a porta da desgraça da humanidade, mas Cristo é a porta da restauração de todas as coisas. Então, Cristo o que ele traz é totalmente o oposto do que o Adão trouxe. Totalmente o oposto do que Adão trouxe. Continua, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Adão tinha um mandamento, ele desobedeceu, pecou. Uma só ofensa que ele cometeu trouxe a condenação toda. Agora, quando Cristo vem, existe bilhões de ofensas de todo homem. Não é uma coisa só que existe, existe toda uma corrupção. Então ele diz, olha lá, a condenação derivou de uma só ofensa para a condenação, né? O julgamento. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, quando Cristo vem, o pecado no homem é uma coisa muito adiantada. Não foi só uma questão de comer um fruto. Quando Cristo vem, o pecado se multiplicou e se triplicou abundantemente sobre a terra, né? Então, ainda que haja tudo isso, o que ele está explicando? Ele está explicando que a graça de Deus transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, Cristo, o que ele vai fazer? Ele vai justificar, ainda que haja todos esses pecados, ele vai levar na cruz do Calvário, ele vai justificar todas as pessoas que acreditam no que ele fez, né? Vamos lendo. Se pela ofensa de um, versículo 17, e por meio de um só reinou a morte, quem é esse aqui? Adão. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de quem? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por meio de um, que foi Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é esse dom da justiça? Justamente essa justificação. É um dom que Deus nos deu, de ser justificados. Os que receberam o dom da justiça, eles vão reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, tudo que entrou por Adão e escravizou o homem, agora que nós somos justificados em Cristo, nós vamos reinar em vida sobre tudo aquilo que escravizava. Então você pode ver que você é um justificado, é um liberto. Aquele pecado que te dominava antes de você encontrar Jesus, aquela pessoa morta espiritualmente que você era, condenada, que pecava, não tinha nem noção da existência de Deus, aquela força que te dominava não te domina mais agora. Você é uma nova criação, sim ou não? Você é uma outra pessoa agora. Então você passou a reinar em vida com Cristo sobre todo aquele cativeiro que você viveu no passado. Você vai voltar para trás e encher a cara de cachaça que nem você fazia? Aquilo não te domina mais. Mas quando você fazia isso, você às vezes queria parar e não conseguia. Te dominava. Mas agora que você recebeu o dom da justiça, em Cristo você vai reinar em vida. Você não precisa se esforçar. Não, eu não vou fazer isso. Você não quer mais voltar ao pecado, voltar para trás, ser aquela pessoa escravizada e cega. Não sei quanto a você, mas eu nunca mais queria ser aquilo que eu fui, porque eu não conhecia Deus, vivia em trevas terríveis. Aquilo tudo não me domina mais, porque eu recebi o dom da justiça e essa abundância da graça. Agora você reina em vida sobre todas essas coisas, mas não sozinho, não pela tua força, através de Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, em Adão entra tudo que é ruim e destrói o homem. Agora Cristo vem, e Cristo é a porta da entrada de tudo que é bom e salva o homem daquilo que entrou por Adão. Então, se eu sou uma pessoa justificada, que não é por obras, como já aprendemos, e sou um filho de Deus,
Cristo me tirou desse sistema de Adão, desse sistema corrupto de morte, de escravidão. Aqui em Adão eu vivi escravizado pelo diabo, mas agora que fui justificado, eu entrei do lado de Cristo, na justificação. Então tudo que entrou por Adão é desfeito na cruz por Jesus Cristo. E quando eu creio, eu entro em todos os benefícios que Cristo trouxe através da graça. É instantâneo a coisa. Então se aqui eu vivia na mão do diabo, escravizado, dominado, Deus me tirou de tudo isso porque eu criei em Cristo. Ele me pôs em Cristo, agora entrei para um outro sistema de vida. Estou na graça de Deus, estou liberto, estou salvo. As influências de Adão que me escravizavam foram desfeitas por Cristo na cruz. Então agora eu estou em Cristo, justificado, vou reinar em vida sobre todas aquelas coisas de Adão. Vocês estão entendendo isso ou não? Então não é uma questão do esforço próprio, é Deus que fez isso. Ele me tira de Adão e me põe em Cristo. Eu recebo o dom da justiça através da graça. Eu sou posto em Cristo. E agora tudo que está em Cristo pertence a mim. Por isso que você vai encontrar no Novo Testamento isso, ó, em Cristo, através dele, por meio dele. Grifa, quando você estiver lendo o Novo Testamento, tudo que aparece em Cristo, por meio dele, através dele, grifa aquele versículo, que é onde você foi incluído. Aonde está a nova criatura? Agora, pois, não. Estou falando uma coisa, né? Aqueles que estão em Cristo, foram tirados de Adão, postos em Cristo, são uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora, pois, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então não há condenação mais para quem está em Cristo. Está claro isso? Nós somos transportados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu tô nessa dimensão de vida em Cristo. Então a morte que entrou por Adão, a condenação, a destruição, o cativeiro, o sofrimento, né? As trevas, saí de tudo isso pela obra de Deus e fui posto na luz de Cristo, no perdão, na reconciliação, na justificação, na cura, na paz dele. Então, assim como o pecado é um sistema de destruição, Cristo é uma pessoa, mas é uma ordem, um sistema de vida, de salvação, de eternidade. Então, em Adão entra esse sistema de destruição chamado pecado, é muita coisa. Mas eu entro agora num outro sistema de vida chamado Cristo, em Cristo. Ele é o centro de tudo. Mas eu sou posto agora nesse reino. Eu vivo unido com Ele, sou um espírito com Ele. Eu fui transportado, saí de Adão e fui posto numa outra dimensão em Cristo. Só o Evangelho, repare bem, tudo que é de Adão é da cruz para trás. Tudo que é de Cristo, da cruz para frente. Está bem claro? Então tudo que era antes da cruz está condenado, porque não passou pela cruz ainda. Mas eu vivia lá. Mas quando Cristo me salvou, Ele me tira de lá, eu passo pela cruz. Ele me põe na nova vida em Cristo, numa outra dimensão. Então, tudo que eu herdei de Adão é desfeito na cruz. E agora eu entro em Cristo e herdo tudo de Cristo. Eu não quis herdar o pecado de Adão, mas herdei. Por nascimento. Agora a graça de Deus me põe em Cristo e me faz herdar dele tudo aquilo que é bom. São dois mundos totalmente diferentes. Vocês estão entendendo isso ou não? Ou está complicado? Pode falar, Renato, pode falar, pergunta bem alto. Você pode explicar para mim o versículo 14? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. O que ele quis dizer com isso? Então, veja bem, do período de Adão até Moisés, porque ele fala Moisés? Porque quando veio a lei, reinou a morte. Não tinha um instrumento de salvação, alguma coisa que apontasse para o homem o que ele tinha que fazer para ser salvo. Então foi um período de muitas trevas,
até vir a lei para mostrar aquilo que o homem tinha que fazer. Como assim? Até aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão. Tudo bem, Adão comeu do fruto, foi esse pecado que ele cometeu. Mas o Caim já matou Abel. Foi outro tipo de transgressão. O primeiro foi a desobediência, comeu do fruto. Isso aí se desencadeou de um monte de desobediência. A desobediência cresceu assustadoramente, você entendeu? Então, pecado passou a ser pecado. E não era uma questão só de comer do fruto como Adão cometeu. A coisa cresceu, evoluiu. Todos os pecados, né? Vocês entenderam? Pois não, Cida? Então, mas eu não cheguei no 19, você já foi na minha frente, espera aí, daqui a pouco eu vou te explicar. Então você entende, por isso que você tem que perceber uma coisa, queridos. A nova criação está em Cristo. Deus só trata com aquilo que está em Cristo. A verdadeira igreja é aquilo que está posto em Cristo. Fora de Cristo não há salvação, não há libertação. Então, para Deus só está vivo as coisas que estão em Cristo, é com esses que Ele trata. Tudo aquilo que é antes da cruz está morto para Deus, está morto porque não está em Cristo, não está nessa dimensão em Cristo. Então o que é estar em Cristo? Não é que eu estou dentro dele, na barriga dele, ele é uma pessoa. Quando é em Cristo, Cristo é um sistema de governo, de vida, de fé, de alegria, de eternidade, onde ele é o centro, e o rei e o administrador de todas as coisas, que promove e produz tudo que é bom. Eu estou em Cristo. Então nessa dimensão. Agora tudo que é antes da cruz está morto, meus irmãos, está morto, não tem vida porque não está em Cristo. Esse em Cristo é uma coisa que passa a existir só depois da cruz. Por isso que eu tenho que ler o Novo Testamento, e tudo que está em Cristo eu tenho que me incluir, porque eu fui posto em Cristo. Você entende isso ou está difícil? Está difícil? Eu vejo você olhando para mim assim, com a sobrancelha assim, quando está assim, acho que não está entendendo. Ou você está ruim de vista, está tentando me ver, tá? Um dos dois. Olha, vamos supor que você morasse numa casa bem velha, cheia de barata, de lagartixa, de pernilongos, de ratos, né? Você está numa escuridão total. Aí uma pessoa te tira de lá, te leva para uma casa bem bonita, limpinha, cheirosa, um outro mundo, você vai ter uma outra vida. Então em Adão está nessa escuridão aqui, ó. Mas Cristo nos tirou dessa escuridão e nos põe numa posição muito superior de vida que nós não tínhamos aqui. E o que essa pessoa fez? Ela não fez nada, alguém fez por ela. Você está entendendo ou não? Hã? Então tudo que fala nele, através dele, por meio dele, você olha e entenda. Então vamos lá no versículo, vamos dizer o 18 de novo. Pois assim como por um só homem pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Olha o que ele fala agora. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Então, pela ofensa de um só que foi Adão, né, veio juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça de Cristo? Na cruz. O que veio? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Por uma só desobediência de Adão veio a condenação sobre todos. Por um ato de justiça na cruz do Calvário veio a graça sobre todos os homens para a justificação de todos os homens. Você está entendendo? Adão é a porta do mal, Cristo é a porta do bem. Adão desobedece, destrói tudo. Cristo obedece, reconstrói tudo. É tudo ao contrário. Então Deus me tira de Adão e me põe em Cristo. É isso que Deus faz. Continua. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, olha lá, assim também por meio da obediência de um só. Quem é o obediente? Um só, Jesus Cristo.
muitos se tornarão justos. Então Adão desobedeceu. Se todos se tornaram pecadores, Cristo obedeceu. Os que creem nele, todos se tornarão justos. Está claro isso? Adão desobedece e destrói tudo. Cristo obedece, restaura tudo. Em Adão vem a desgraça, em Cristo vem a graça. Em Adão vem o domínio do diabo, em Cristo vem a libertação do diabo. Então, eu preciso entender esse paralelo, né? Então, Adão desobedeceu, olha lá, o que a Bíblia diz? Muitos se tornaram pecadores, mas por meio da obediência de um só, que foi Cristo, a obediência dele, não a minha, é isso que eu quero que vocês entendam. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, quando Cristo obedeceu a Deus, a obediência dele levou ele na cruz para cumprir a vontade de Deus. E eu creio, muitos se tornarão justos. Então, Cristo vem nos tirar dessa destruição de Adão. Ele vem nos levar para o reino dele, para essa dimensão totalmente nova. É onde nós estamos. Então, a igreja, ela está em Cristo, guardada pelo poder de Cristo, como se uma redoma invisível estivesse ao nosso redor, um campo de força poderoso, que nada consegue penetrar. Cristo nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ele mantém a igreja guardada pelo seu poder, foi resgatada pelo sangue dele. É por isso que eu afirmo que todo crente de verdade é um liberto da mão do diabo, é um redimido, é um salvo. Está nessa dimensão, nessa redoma invisível, guardado pelo poder de Deus. E ninguém nos arrebatará das mãos dele, ninguém. Então o crente não é alguém que fica com medo do diabo, medo o tempo todo. Por quê? Ele não tem mais o que temer, ele está em Cristo agora, guardado pelo poder de Deus. Mas ele teme porque não conhece o Evangelho. Ele se sente com medo do diabo porque não conhece o Evangelho. Porque quando ele entende que ele foi posto em Cristo, então ele entra no descanso de Deus, e nada consegue penetrar para te tirar dali. Deus te guarda pelo poder dele. Entende isso ou não? Quando a gente não entende, a gente tem medo, a gente é supersticioso, a gente fica com medo do amanhã, fica com medo do demônio, fica com medo de tanta coisa. O crente que não conhece isso, ele é amedrontado. Ele é assim, ó. Não deu certo uma coisa, já foi o demônio que fez isso. Eu ia pintar de verde e caiu a tinta no chão, o demônio que, né? Tudo, ele é supersticioso, tudo, ele vê o diabo o tempo todo ao redor dele. Puxa, agora furou o pneu, sai diabo, está amarrado. Ele vai falar assim, porque só isso está na cabeça dele. Mas aquele que se enxergou em Cristo, ele sabe que está guardado pelo poder de Deus. Ele sai da superstição. Caiu a tinta, Senhor, eu quase me deu tique nervoso, porque foi eu que derrubei a tinta, Senhor. Mas tem misericórdia, eu vou limpar isso com passeio. Furou o pneu bem na hora, ai Senhor, quase que eu fico irado, né? Mas furou, glória a Deus. Agora o supersticioso, gente, tem uma vida difícil. Ele vai fazer a grande batalha espiritual. Não para mais a batalha. Vocês estão entendendo que você está em Cristo? Continua a leitura, olha lá, versículo 20, olha que lindo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei foi dada para mostrar o pecado. Mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Então, onde abundou tudo aquilo que veio de Adão, através de Cristo, Deus fez superabundar a graça. Veio uma coisa muito maior do que Adão trouxe. Onde abundou o pecado, nossa, quanto pecado, nossa, quanta graça. Vocês estão entendendo? A graça engoliu o pecado da nossa vida. Nós estamos na graça de Deus. Entendeu? Onde abundou o mal, através de Cristo superabundou o bem. Onde abundou a destruição, através de Cristo superabundou a reconstrução, para você entender. Onde abundou a escravidão, através de Cristo superabundou a libertação. Cristo é o máximo, gente, é tudo. Ele que é o poderoso
entende? Glorioso, que fez tudo, que conquistou tudo. Nós só temos que crer e ficar feliz com Ele até o fim da vida, acreditar no que Ele fez. Agora imagine quem não entende isso, ele vai tentar vencer esse mal de Adão com água, gente. Vocês estão entendendo? Aí vai com uma rosinha assim, coitado, ele vai querendo uma rosinha para libertar ele do mal, gente. Ele vai levar uma lista de nome de capeta da macumba para casa, e toda manhã: eu quero o teu poder, tranca a rua, pomba gira, preta o velho, e sai disso, e sai daquilo, e sai, porque ele se vê no meio de tudo isso. Um monte de nome de demônio que nem na Bíblia está escrito. Como é que eles podem acreditar nisso? É da macumba. Aí ele vai ficar escravizado, né? Vou brincar com você, ele vai para os encontrão, que é tudo segredo, né? Ou então ele vai para esse movimento de células, vão pôr ele debaixo de maldição, coitada, como essa gente, o evangelho é um fardo para eles, porque eles não sabem que estão em Cristo. Então onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou uma coisa muito mais forte, poderosa, que nos tirou do pecado, que é a graça de Deus. E como foi essa graça superabundar? Através da obra de Cristo na cruz. Então, nós já fomos transportados desse reino de Adão, das trevas, e fomos transportados e postos em Cristo. Nós já estamos, eu não mudei de casa, não mudei de roupa, estou até mais gordo. Não tem problema, não é uma coisa física, é uma coisa no espírito. É uma coisa no espírito, é o mundo espiritual onde nós estamos. Olha lá, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, através do pecado a morte reinou, né? Mas através de Cristo, o que acontece? Reina a graça de Deus sobre a nossa vida para a justiça, para a vida eterna através de Cristo Jesus. Então nós somos libertados de Adão, libertados do cativeiro, justificados, como ele ensinou antes, não por obras, mas pela graça de Deus. Fomos tirados de tudo que veio de Adão, menos a nossa carne. Essa carne só a morte nos livra dela, mas todo cativeiro que entrou por Adão, nós somos tirados dele. Toda escravidão, vou falar isso 1000 vezes, o domínio. Por que o diabo passou a ter domínio sobre a raça humana? Porque Adão pecou e ele invadiu o planeta e governou o homem no pecado. Mas nós somos tirados desse governo, tirados desse cativeiro e posto em Cristo. Acabou o cativeiro para nós, o diabo sabe disso. Nós precisamos saber entender a palavra, crer na palavra de Deus. Isso aqui é o evangelho que eu estou te pregando. Quando Jesus falou, prega o evangelho a toda criatura, não é só falar milagre e expulsar demônio. Para muitos, evangelho é só Mateus, Marcos, Lucas e João, é expulsar demônio e fazer milagre. É só isso na cabeça deles. O evangelho vai sendo revelado em Atos e vai crescendo nas cartas. Isso aqui é o evangelho. Paulo está explicando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, logo no capítulo 1. Então ele vai explicar o que é evangelho, ele vai estar explicando tudo o evangelho aqui em Romanos. Quem entendeu o evangelho tem que entender Romanos. Está bem claro isso? Então, meus irmãos queridos, nós somos transportados, estamos livres numa nova dimensão de vida. Quem está debaixo da lei vai olhar para a gente e dizer, isso é fraco, essa turma está parada, ninguém grita, é pentecostal ou não é pentecostal? Ele só pergunta assim, né? Parece tudo parado. Não é parado, isso aqui é o poder de Deus, é o evangelho. Está bem claro isso no seu coração? Agora, isso se torna vivo em mim pela fé. Então eu tenho que ler essas escrituras e crer nas escrituras. Ler, crer. Eu creio, Senhor, se eu vou reinar em vida sobre tudo aquilo que entrou por Adão, então eu vou reinar em vida. O que é você reinar em vida? É ficar escravo da situação? Não, é você ter domínio sobre ela. Aquele domínio que Deus deu para Adão,
dominai a terra, sujeitai-a e tal e tal e tal, Cristo nos restitui o domínio, agora, na nova aliança. Por que você fala assim, você confronta o diabo em nome de Jesus, ele tem que te obedecer? Porque ele sabe que você está no reino de Deus, você tem domínio sobre ele através do nome de Jesus agora. Vocês estão entendendo ou não? Então o crente na graça, o crente que entende que está em Cristo, ele não é um fracote, ele é alguém que vai reinar em vida, é corajoso, ele é capaz de realizar coisas extraordinárias, mas não fica assim, só para mim, não, sabe, ele é capaz, ele precisa desabrochar, entender o poder que está em Cristo, entender que ele não é um coitadinho, não é um fraquinho, sabe, ele é um filho de Deus restaurado agora, ele vai reinar em vida sobre o cativeiro. Você entende isso ou não? Então quando a gente está em fase de crescimento, é meio difícil entender isso, mas conforme você vai crescendo, você vai ver que Deus restaurou na nossa vida muitas coisas que Adão perdeu lá no passado. Nós precisamos assumir ela agora, crer na palavra de Deus, sabe, desafiar as coisas que vêm para te afrontar. Senhor, se eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, vou reinar em vida, então eu tenho que descobrir esse poder contra essas coisas que me causam medo, eu tenho que descobrir esse poder contra essas fraquezas. Eu preciso crescer, explorar, né? Entrar na terra prometida. Cada um de vocês tem que entrar aqui na terra, pôr a planta do pé e explorar. O evangelho é aquele tipo de terra prometida do Velho Testamento, era deles, mas se eles não entrassem lá, nunca iriam experimentar o leite e o mel de lá. Mesma coisa, eu posso falar para você, você é justificado, é um liberto, tá, mas você nunca entrou nisso pela fé, nunca experimentou que é um liberto mesmo. Você pode ser um liberto no reino, mas está de cativeiro, porque nunca descobriu que tem domínio sobre aquilo através de Jesus Cristo. Nunca só em você, através de Jesus Cristo. Então onde abundou o mal, superabundou a graça de Deus. Está claro isso, queridos? Isso é a coisa mais linda que existe. Isso é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pode falar. Eu fico assim analisando que Adão fez um ato assim tão simples, né? Ele só desobedeceu, e essa desobediência dele transformou o universo completamente. Transformou. Ele, no caso, ele não sabia nem o que era o pecado, porque ele não era pecador. não existia nada disso. Aí é onde a gente vê que Deus é justiça, a ira de Deus é o amor de Deus, é do mesmo tamanho da ira, porque a ira que Deus fez para o ser humano foi enorme pelo pecado. Então não foi que Deus fez assim. A gente tem que entender que Deus não a ira dele não é uma ira humana. A ira humana quer matar, a ira humana quer matar, se vingar. A ira de Deus vem com um monte de misericórdia, porque Adão, logo no começo já mostrou, Adão, vou dar um jeitinho na situação. Você entendeu? Ele já mostrou logo lá, dizendo que da semente da mulher se levantaria, logo no mesmo período do pecado, que haveria uma salvação, não é? Entende? Agora, a gente tem que entender que o mundo celestial, o mundo de Deus, é uma coisa impecável, perfeita, inimaginável por cada um de nós. A gente vai falar assim, poxa, mas Adão ele só cometeu uma coisinha, mas no mundo espiritual aquilo era uma coisa muito grave, muito profunda, entende? O nível por isso que a justiça do homem é trapo de imundície, porque o homem pode fazer tanta coisa justa aos olhos, mas quando chega diante de Deus daquele nível, é nada, é lixo, é manchado, é uma outra vida. Como é que eu posso te explicar isso? É uma coisa muito perfeita, não tem mancha, né? Só um minutinho, Meire primeiro. Mas ele também pôs lá a árvore da vida, que Adão podia comer e se unir a Deus para sempre, né? Não, olha, Deus disse o seguinte: você vai guardar o jardim, vai proteger o jardim,
e deu domínio sobre a terra para Adão. Então, Adão tinha como vencer aquela serpente ali, né? Ele tinha como vencer, por isso que a serpente foi procurar a mulher, não foi procurar o homem. Foi procurar a mulher, a transição começou com a mulher, não começou com o homem. A gente tem que entender o seguinte, a gente pensa assim, estavam os dois juntinhos, né, abraçadinho, que nem namorado, né? Aí a serpente estava aqui do lado e a fruta estava aqui. Então Adão ficou olhando assim para o passarinho, a gente pensa assim, e a serpente batendo um papo com a mulher, e Adão nem viu, e a mulher foi lá, pegou e comeu. Mas o Gênesis não é uma coisa cronológica, não tem uma ordem assim, 1, 2, 3, 4. Nós não sabemos quanto tempo a mulher ficou pecadora antes de Adão. Porque quando ela comeu, ela se tornou pecadora. Mas Adão não tinha comido ainda. Vocês estão entendendo? Nós não sabemos se foi um dia, 2, se ela ficou insistindo, que nem as mulheres de hoje, né? Vai, benzinho, benzinho. Se não, não. Se não comer, se não, né? Você está dando risada, não é assim que as mulheres fazem? É assim. Ué, pastor pode falar isso, gente. Vocês estão entendendo? Nós não sabemos quanto tempo, mas aquilo foi uma coisa grave. Aquilo foi uma coisa grave e trouxe isso para todo, trouxe esse mal para toda a raça humana. Infelizmente. Fala, Carlos. Espera aí, Nilson. Por isso, todo perdão vem só daquilo, não tem outro. Então, ó, pensa bem, tudo aquilo que é de uma coisa contaminada, como pode se tirar uma coisa boa? Então é aí que você entende que quando Cristo vem, Ele vem para cobrir tudo isso. Então o perdão de Deus é uma coisa gigantesca, porque Ele perdoa mesmo através de Cristo. Tudo, Ele perdoou. Fala, Nilson. Então veja bem, primeira coisa, evangelizar uma pessoa não é falar assim, vão para a minha igreja. Isso não é evangelizar a pessoa, vão para a igreja, não é isso, né? Não é falar assim, olha, vai lá na minha igreja, você vai ser curado. Não, ela não teve nenhuma informação do evangelho. Evangelizar uma pessoa, você apresentar Jesus para ela como Salvador. Você não precisa estar com a Bíblia aberta, está escrito, né? Você pode devagarinho falando a respeito de Jesus Cristo, do amor dele, da encarnação dele. Ela tem que ter uma informação do evangelho. Pergunta para o Osmar aí, não dava uma rosinha para você, Osmar? Vai lá na favela, fala assim, ó, põe essa rosa dentro de casa, o que você vai ser liberto? Isso aí é evangelizar? Isso é pura tolice. Levar uma rosa na favela para pôr dentro da casa. O que essa pessoa ficou ouvindo de Jesus? Então o que é evangelizar? É falar a respeito de Jesus Cristo e da sua obra na cruz. É mais fácil atrair alguém assim, ó, você está doente, vem aqui para a minha igreja, você vai ser curado. Mas isso não é evangelizar. Essa pessoa pode ir lá e sai, não ouvir nada de Jesus Cristo. Agora, vamos supor, você pode contar uma historinha que fale sobre isso. Sim. Isso. Então, vamos supor que você vai visitar um doente. Então, vamos supor que você vai visitar, desculpa. Isso, essa historinha mesmo. Vamos supor que você vai visitar um doente. O que o crente faz? Ah, está doente, ó, tem um demônio. Vamos orar. Sai, demônio, né? Chega para ele e fala assim, você sabe por que existe a doença? A doença é uma coisa triste, não? Olha o que você está fazendo. Você sabe por que existe a doença? Aí conta. A doença veio existir por causa disso, daquilo. Mas sabe como pode existir uma cura da doença? Jesus Cristo veio. Antes de orar, já pôr a mão, convidar para vir na igreja, fala para ela, dá uma informação de Jesus Cristo. Então fala que a doença veio por causa desse negócio chamado pecado. Por isso que existe esse sofrimento. Fala do sofrimento dos hospitais, da dor. Aí depois mostra que Cristo veio justamente por causa disso, que Ele é o Salvador. Você já está evangelizando. Você entendeu?
Isso já é evangelizar. Não precisa ser recitar os versículos como a gente está acostumado aqui. Aqui nós temos uma linguagem de igreja. Mas você vai falar com alguém lá de fora que não entende nada, fala que nem criança, sabe? Com calma, com jeitinho. O Espírito Santo vai agir através dessa fala. Ele tem que ter uma informação. Quantas vezes no passado de orar, está doente, espera aí que vai, Jesus cura. Só falava assim, e põe a funda a mão na cabeça, e grita, e bate o pé, e tal. Não ouviu nada de salvação, nada. Foi visitas fracassadas, essa que é a verdade. Tem que ter uma informação. O Evangelho é que gera nela uma nova vida. Fala, Marcos. É ter a informação. Jesus mandou pregar o Evangelho. Então o Evangelho começa com o quê? Veja bem, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, em vez de ficar só olhando o fogo e a língua, o que Pedro falou? Falou de Jesus Cristo o tempo todo. Vai olhando o Atos dos Apóstolos. O que Filipe pregava? Jesus Cristo. Eles falavam de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Rei de Israel. Leia as cartas de Paulo. Paulo só fala de Jesus Cristo o tempo todo, do Cristo crucificado, de Jesus Cristo, o tempo todo. Olha o que Pedro fala, né? Todos eles falam de Cristo concentradamente. Agora o Evangelho que a gente vê hoje, não é o Evangelho, gente. Não sei se vocês percebem isso, mas não é. Liga lá a televisão, você vê lá os testemunhos, não vejo um testemunho assim. Olha, eu estava perdido, fui salvo. Eu estava lendo a Bíblia, entendi uma coisa que mudou meu coração. O testemunho lá estava pobre, fiquei rico. Vocês estão entendendo? Está difícil ouvir um evangelho do Cristo crucificado. Está ou não está? Está difícil, não é? Assim, não. Olha, virou um grande comércio. Eles vendem tudo pela televisão, eles criam um monte de Bíblia da mulher, Bíblia do homem, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, só que grifa alguns textos. E Bíblia disso, Bíblia daquilo, livros e livros e livros. Eles querem entuchar as pessoas com tanto livro. É bom ler livros, mas é melhor você ler a Bíblia, porque tem livros que vão atrapalhar a cabeça da pessoa encontrar o Evangelho. Então virou um comércio. Olha, você não sabe quanto essa gente fatura vendendo essas coisas. Os milhões que passam pelas mãos dele, não é mil, não, são milhões, gente. Milhões. Mas é isso mesmo, aquele povo estava atrás de Jesus Cristo em busca de pão. Jesus falou que, olha, vocês estão atrás do pão que vocês comeram, trabalhar e não pela comida que perece. Então, nesse nosso tempo do fim, é isso mesmo, é um desvio da verdade, como no tempo da reforma, é a mesma coisa. É tudo, é o império agora. Fala, Márcia. Mas volta, é bom. Você vê lá no texto que Deus pôs na árvore da vida, outras árvores, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderiam. Depois não. Você pode ver que depois que eles pecaram, Deus pôs
um anjo lá com uma espada proibindo eles de comer a árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, eles estariam se unindo voluntariamente a Deus, né? E prosseguindo com Deus. Não, se eles comessem da árvore da vida, não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não permitiu que eles comessem da árvore da vida depois do pecado, por quê? Porque era a árvore da vida. Pode ser, pode ser. No pecado, eternamente separado de Deus, né? Então, se estuda isso mesmo. E por isso que Deus não permitiu que eles comessem, depois de se tornarem pecadores, né? Tá certo. Não precisa pedir perdão, pode perguntar, fala bastante. Puxa, uma bênção. A gente conversando, eu falei para ela que Jesus pode ser o remédio para o que você está precisando, mas se você deixar ele entrar no seu coração, Isso, tá bom. te trazer força para te segurar nessa hora mal que você está passando. Aí eu falei para ela assim, mas você está disposta a pôr eu e minha mulher vamos na sua casa, está combinado para outra hora. Que bom. Mas você está disposta a esquecer todos os problemas que você está passando e ouvir eu falar coisas de Deus e mostrar para você por que Cristo veio nesse mundo? Você está disposta a esquecer todos os seus problemas e ouvir eu falar sobre isso? Ela falou que está. Então, é uma grande coisa. E aí ficou combinado para amanhã. Então, eis aí uma grande oportunidade de você falar. A primeira vez que isso aconteceu com nós, a gente já evangelizou muito, mas de abrir uma porta, a pessoa convidar. Isso. Inclusive na palavra de testemunha de Jeová, chamar Igreja Católica, ela disse que não sabe porquê, mas ela não entende nada, mas ela não gosta, não quer. E dessa vez, sabendo também um pouco de Deus que a gente está seguindo, deve ter ouvido falar dele, ela se interessou em abrir as portas da casa dela, e isso para mim, a gente até se emociona de falar. Então, mas vai, olha aí, olha o trabalho começando aí, vai. E fala de Jesus para ela. Por quê? Porque se você falar de Jesus para ela, existe uma ação do Espírito Santo que vai apoiar a tua fala. Você entendeu? Isso. E depois se mostrar que Cristo veio para tirar esse fato. Então mostra, fala, ela não está sofrendo, fala porque existe o sofrimento. Não, mas o Espírito Santo diz que ele vai falar e vai te lembrar tudo que você tem que dizer. Então vai e abre a boca, né? E Deus vai te dar sabedoria. Às vezes uma palavra trêmula vai ser melhor do que uma bem fluente, viu, meu irmão? O importante é Deus agir, não é o nosso controle. Mas já está aí dentro de você. Então, mas tem vários encontros com Jesus, com várias pessoas problemáticas, que você pode utilizar, né? Lê lá um texto que Jesus salvou uma pessoa, um pai, aquele filho de Jairo que tinha morrido, né? Jesus ressuscitou ele, né? Mas sempre levando para o lado do pecado, da salvação, né? E Deus vai te dar sabedoria. O importante é ir, meter a cara, falar, eu vou, Senhor. E se eu chegar lá, só falar amém para ela, e falar assim, olha, Jesus te salva, e não conseguir falar mais nada, eu vou acreditar. Então, mas vai falar, você já está quanto tempo ouvindo? Deus tem um conteúdo aí que vai pôr para fora. Aí vem aquelas palavras assim, você fala, nossa, que coisa, né?
Então, ó, pega amizade com ela, deixa ela adquirir confiança com vocês. Se possível, faça mais visitas. Aí depois, um dia, convida ela para vir na igreja, mais lá para frente, quando elas confiarem em você, tiver amizade, né? Porque ela recebeu vários convites, eu até falei para ela que interessante, não sei que ela vai para a igreja, ela buscar Deus, e a gente tem um certo conhecimento que a gente pode passar para ela. E ela confiou e convidou a gente para ir. Isso é bom, vai, e o Senhor é contigo, né? Glória a Deus. Vamos ler só mais um texto aqui, 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu só vou ler o 21 e 22, depois você lê o texto todo. Mas ele fala aqui a mesma coisa, versículo 21, 1 Coríntios 15. Ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Está vendo? A morte vem por Adão, mas a ressurreição vem por Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados onde? Em Cristo. Então a morte veio por Adão, mas Cristo trouxe o ressurgir, Ele quebrou o poder da morte, trouxe a ressurreição dos mortos, né? Em Adão todos morrem, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados, vivos, em quem? Em Cristo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Né? Então, agora depois que nós fomos justificados, nós estamos em Cristo. Toda a desgraça de Adão, todas as maldições foram eliminadas. E nós fomos postos em Cristo, todas as bênçãos em Cristo foram adicionadas para nós agora. Agora nós vivemos numa outra dimensão em Cristo, justificados, salvos, libertos do império das trevas, perdoados, feitos pelo próprio Deus, filhos. E vamos direto para a vida eterna quando sairmos deste corpo, quando Ele vier nos arrebatar. E não tem nada mais de Adão, presta atenção, que tem poder para romper aquilo que está em Cristo. Tudo já foi eliminado na cruz. O diabo tem poder sobre aquilo que é antes da cruz. Nós já passamos. Então, o poder do diabo morreu na cruz. É ali que ele foi destruído, aniquilado. Está bem claro isso? Então o diabo que está aqui, ó, não pode estender a mão, vou tocar em quem está em Cristo. Não tem como. Você está guardado pelo poder de Deus. Ele pode fazer um estardalhaço aqui, mas chegou na cruz, está desfeito. Nós estamos pós-cruz, na nova aliança, no reino do Filho do seu amor, no qual nós somos transportados. Está bem claro isso? Eu sei, talvez você queria ouvir uma coisa assim: teu problema vai se resolver agora! Aí você até estremecer, é glória a Deus, é isso que eu quero ouvir. Mas isso que eu estou te falando é tão grande, gente. É tão grande, tão poderoso. Você é tão livre e não sabe, né? Está claro isso ou não? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fala, Cássio. Quando eles começaram os apóstolos, então nós temos que entender o seguinte. Não, já houve essa bagunça no passado também. Nós temos que entender o seguinte: a revelação, quando Pedro ali em Atos 2, tudo aquilo não havia esse resto das escrituras. Quando eles receberam o Espírito Santo, nenhum dos 4 evangelhos havia sido escrito. Isso foi sendo escrito na 55 depois de Cristo, 60, bem depois, 20 anos, 10 anos depois. Então os discípulos tinham aquelas informações que eles tinham tido de Jesus ali andando com ele, e as promessas que Jesus Cristo fez, e aquilo que Jesus se referiu de si do Velho Testamento. Mas ainda havia uma coisa enorme que iria se abrir através da revelação do Espírito Santo. Jesus disse para eles: muitas coisas eu tenho que vos dizer,
mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará toda a verdade. É a obra do Espírito Santo. Então, o Pedro, ele está sendo amadurecido em Atos 2, que ele está pregando e vai haver uma conversão de 3.000 almas. Paulo só vai se converter no capítulo 9. Então tem um monte de coisa aqui do Novo Testamento oculta no conhecimento deles, que eles só foram entender isso 30 anos, 20 anos depois que Cristo já havia ressuscitado. Você vê Pedro dizendo que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que os incautos torciam, como torcem toda a verdade. Então, o próprio Paulo, quando encontrou Jesus, ali teve aquela revelação de Jesus, ele não ficou sabendo tudo do Evangelho instantaneamente. Você lê Gálatas que ele foi para a região da Síria e tal, depois voltou para Damasco. Ele foi para o Velho Testamento encontrar as promessas para tentar entender o Cristo. E Paulo fala em Gálatas que o Evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum, foi uma revelação direta de Jesus Cristo. Então, o conhecimento do Evangelho foi sendo uma coisa progressiva, até que se escreveu todas essas cartas e Deus selou, não acrescenta mais nada, tudo que Deus quer que você saiba está aqui. Então até o apóstolo Paulo, ele foi ter um entendimento muito mais aberto quando estava mais velho, clareou tudo para ele, teve muita revelação. Então quando a igreja começou a pregar o Evangelho, Cas, eles começaram de uma forma progressiva, depois foi centralizando tudo em Cristo. Aí você vê que os demais apóstolos saem de cena, de Atos 9 em diante é só Paulo, as viagens de Paulo, só fala de Paulo o tempo todo. E o que eles pregavam? O que está escrito aqui nas cartas, era isso que eles pregavam, porque eles que escreveram, né? Agora o Evangelho que você vê pregando hoje, não é isso, não é a linguagem dos apóstolos. Os apóstolos de hoje são totalmente diferentes desses verdadeiros apóstolos aqui, porque a maior parte dos apóstolos de hoje estão pregando a heresia, desvio da verdade. Fala, Cássio. Ô Cássio não, Galdino, eu estava falando com o Cássio. Garimpar. Ele foi ver aquela promessa do povo do judeu, que viria um rei, um libertador. Ele foi encontrar aquelas promessas todas que mostravam para aquele que ele havia visto, né? Fala, Carlos. Atrai. Atrai multidões que a gente vê. E dessa multidão, a gente vê que o Evangelho está desconhecido. Ninguém consegue ver o Evangelho nessas multidões. Porém, eles, por mais desconhecido que esteja, eles leem alguma coisa. Lê alguma coisa, a palavra é viva. Então, as pessoas se convertem verdadeiramente ouvindo o Evangelho, mesmo que... Não interessa quem pregou. Se um incrédulo lê uma palavra dessa aqui, ó, a palavra é suficiente. Alguém pode crer no que ele está falando. Não, mas tem muita gente que compreende a nova aliança, só que não está na mídia com expressão. Não está na mídia com expressão. Quem que está na mídia? Os neopentecostais, só eles. Eles que trouxeram essa parafernália de coisa orada, de desvio da verdade. Pode ver. Mas é muita gente, né? É muita gente, mas sabe o que acontece? É o remanescente ser salvo. Eu não penso que a salvação é uma grande... É uma minoria. É uma minoria. Não diz que é a terça parte. A terça parte é dos anjos lá em Apocalipse que o dragão trouxe na cauda, né? Por exemplo, olha, veja bem, nós estamos vendo em âmbito evangélico, mas existe um monte de católicos. Quantos espíritas existem? Quanta religião existe aqui no Brasil? Tem um mundo de gente ainda que está cego. Que está cego. E tem muita gente dentro das igrejas neopentecostais que estão cegas também. Eles estão ali religiosos, fazendo um montão de coisa, adorando o apóstolo, mas se você olhar nos olhos dele e falar assim, você tem certeza da salvação eterna? Pergunta para eles assim, quem é Jesus?
Eles não sabem te responder quem é Jesus. Então, isso é uma coisa alarmante. Por quê? Porque Pedro disse, Paulo disse, né? Quer ver? Vamos lá ver o que Pedro disse. Vai, para não, eu sei de cor, mas é melhor ler. O que Pedro disse nos últimos tempos, né? E eu estou em Tiago, não vou achar Pedro mesmo. Agora não estou achando, irmãos. Não, é segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Ele fala assim, ó: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, olha, veja bem, quando é que Pedro falou isso? Quase 2000 anos atrás, né? Ele já estava pressentindo como a coisa, naquele tempo já estava começando. Então ele olha, e muitos seguirão, não poucos, mas muitos. Vocês estão entendendo? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, de quem? Desses falsos mestres, presta atenção, será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade terá uma má fama. É o que você vê. Ô, meu irmão, aceita Jesus, tudo ladrão, só quer dinheiro. Os escândalos que esses falsos mestres trouxeram na televisão, seus bens, suas riquezas. Então, o caminho da verdade será infamado, terá uma má fama por causa deles. Está tudo aí, não tem o que esconder. Olha lá, ele diz assim, ó, e também, versículo 3, movidos por avareza farão comércio de vós, farão comércio das pessoas com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? É criar ilusões na cabeça da pessoa, aquelas coisas encantadas. Olha, você vai ficar rico, sabe? Cria aquele cenário de ilusão que leva a imaginação da pessoa a uma utopia, né? Então é isso que eu quero. Então está cheio de gente com essas palavras fictícias, farão comércio com as pessoas, vão comercializar as pessoas. O que você vê hoje? É isso aí direto. Não vê? Será que você não vê esse quadro se cumprindo aqui nos nossos dias? Não é? Então ele diz assim, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo, não tarde, a sua destruição não dorme, né? Então está aí o cenário. De vez em quando eu me sinto solitário, eu falo, Senhor, estou uma solidão, gostaria de ter amigos pastores falando isso, mas vai fazer o quê? Estuda a história da igreja aqui do Brasil, vê as origens do pentecostalismo, vê as origens quando começaram, então você vai entender o cenário atual. Pentecostalismo, quando começou, o que era? Era da glória, os dons e roupa. Os fundadores da Assembleia de Deus, lê a história deles. O que eles começaram a pregar? Dons e proibições de roupa. Ficaram aí décadas disso. Agora que a Assembleia de Deus está se libertando. Quanta gente se desviou da igreja porque não podia assistir uma televisão, não podia jogar uma bola, não podia fazer nada. Só que os filhos dos pastores fizeram, não é? Lê a história do começo do pentecostal. Você vai ver quanta coisa. De onde surgiu o neopentecostal? Do pentecostal. Não saiu do tradicional, né? Eu falo assim porque é a pura verdade da história da igreja brasileira, né? Não condenando ninguém, porque a gente aprende com o passado, né? Hoje as igrejas pentecostais que se abriram para muito disso estão se fechando, estão voltando, estão parando, lutando contra o legalismo que elas pregaram, lutando contra os reteté que começou nelas. Estão vendo que a coisa não é assim, que durante anos houve muito engano nesses dons, nessas coisas todas. Está vendo tudo isso nos dias de hoje. Nós estamos precisando de um homem forte que se levante no Brasil com coragem, porque esses que estão na mídia, ainda que sejam pentecostais, não têm coragem de lutar. Eles estão lá mesclado, aquela coisinha. Tinha que levantar alguém que essa gente não consegue derrubar e descer o rei, um João Batista atual na televisão, descer o rei, sabe? Mostrar e falar, raça de víboras.
Não, eu não ia, não sou grande coisa. Não. Se eu tivesse só uma horinha, eu ia descer. Também lá fora encontrar a turma armada me esperando na hora. Então, mas nós estamos indo devagarinho. Vocês estão entendendo? Então, o Evangelho, queridos, o Evangelho é uma coisa preciosa, é a coisa mais rica que a gente pode entender. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Tá bom? Tudo bem? Já são 9h27. Vamos ficar por aqui. Vamos voltar um pouquinho em Romanos lá. Nós vamos começar o capítulo 6, né? Vamos só ler alguns versículos para você ficar assim, pensando sobre isso. Então, Romanos 6, depois que ele fala, ensina sobre isso que nós falamos, ele vai dizer assim no versículo 1, acha aí para ler. Pronto, posso ler? Ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado para esse sistema? Nós, o que para ele morremos. Quer dizer que eu morri para tudo que veio de Adão, morreu, meu irmão. Você morreu, Cristo te matou na cruz. E depois ele diz, olha lá. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, ao batismo, fomos pois batizados na sua morte, olha lá. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o quê? O nosso velho homem. Então, lá, quando Cristo está morrendo ali, Deus pegou a raça humana inteirinha e cravou ela na pessoa de Jesus Cristo, matou todo mundo ali, foi o juiz. Quando Adão pecou, nem existia, nasci pecador por causa dele. Agora Cristo vai nos eliminar na cruz do Calvário. A velha criação é eliminada na cruz, é desfeita na cruz. Pós-cruz começa uma nova criação, que é a igreja. Então, quando aquele dia que você foi se batizar, você foi lá, às vezes não sabia nem o que estava fazendo, e te pegaram e te afundaram na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aquilo era o teu sepultamento do teu velho homem com todos os seus pecados. Toda escravidão foi sepultada ali. Quando você sai das águas, ressurgiu dos mortos para uma nova vida. Passou, está depois da cruz ressuscitado com Cristo, liberto. Tudo aquilo ficou enterrado. Um símbolo do batismo é isso, é o dilúvio. Quando Deus salvou Noé, ele condenou na água todo mundo, sepultou o mundo todo, matou todo mundo. Só quem saiu da água, que, como Noé, foi salvo, né? É um tipo do batismo. Ficou toda aquela geração morta, os pecados todos debaixo de água. Então nós vamos falar isso a semana que vem, sexta-feira que vem, tá bom, queridos?